Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Darlene Kids. Que prazer poder saber que você está ouvindo mais uma história e agora é uma história do Natal. Emanuel, o mistério do Natal. Quero fazer uma pergunta. Você alguma vez já ficou triste, já se sentiu sozinho? Eu já. E sabe, existe alguém que nos ama muito e esse alguém é Deus. Ele prometeu que nunca vai nos abandonar. Então, o soberano Senhor, o Criador de todas as coisas, ele enviou alguém muito especial. E esse alguém, é Emanuel, que significa Deus conosco. Quando o Senhor criou todas as coisas, criou esse mundo, criou o sol, a lua e as estrelas, ele também criou o primeiro homem e a primeira mulher. E olha só, o nome deles era Adão e Eva. E Deus amava muito Adão e Eva. Olha, o Senhor vinha conversar com ele todas as tardes. Deus realmente queria estar com eles. E olha, a Bíblia diz que Deus, o Criador de todas as coisas, que criou o céu, criou o mar, ele te ama muito, como amava esse casal. A Bíblia diz, com amor eterno, eu te amei, com amor que nunca vai acabar. Olha, quando diz eterno, quer dizer que vai durar para sempre esse amor que Deus tem por você. E porque Ele te ama muito, Ele está preparando um lindo lugar lá no céu. O céu é um lugar maravilhoso, as ruas são de ouro, não há tristeza, não há dor naquele lugar lindo. E olha, é um lugar perfeito, como perfeito é o nosso Deus. O nosso Deus é santo e o céu também é um lugar maravilhoso. Não há noite, há mansões celestiais naquele lindo lugar que Jesus está preparando para seus filhos. Deus, ele te ama e ele também amava Adão e Eva. Um dia o Senhor chamou Adão. Adão, onde está você? E Adão respondeu, olha, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, eu me escondi. Tive medo também. E o Senhor disse, por acaso você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? O Senhor Deus disse para Adão e Eva que eles podiam comer de todo tipo de fruto que havia ali no jardim. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal eles não podiam comer. No dia que comesse, eles iriam morrer eternamente. E eles desobedeceram a Deus. E quando nós fazemos a nossa própria vontade, em vez da vontade de Deus, isso é pecado. O pecado é algo muito sério. O pecado é quando eu faço a minha vontade e não quero fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, é ficar longe de Deus. E sabe, quando você briga com seu coleguinha, quando você toma o brinquedo do outro, isso é pecado. Quando você mexe nas coisas dos outros, roubando, não é? Isso é pecado. Quando você desobedece, é pecado. Palavras feias também, não agrada a Deus. E também mentir. Isso tudo é pecado. Que triste é o pecado. O pecado é sério porque é sempre contra o nosso Deus. E foi assim que o pecado entrou no mundo quando Adão e Eva, eles então desobedeceram a Deus. E agora, por conta do pecado, eles não podiam mais ficar naquele lindo jardim. Eles foram expulsos. E olha, o pecado trouxe sérias consequências. Agora, por conta do pecado, veio a doença, veio a morte. Agora eles teriam que trabalhar duro. Não é que eles não trabalhavam, eles trabalhavam sim, mas trouxe as suas consequências. Que tristeza é o pecado.
Mas Deus, na sua graça, ele fez roupa para Adão e Eva e Deus prometeu que no tempo certo iria mandar o Salvador. E o tempo foi passando, Adão e Eva tiveram netos, filhos, netos e bisnetos. E no tempo prometido do Senhor, um anjo, ele foi visitar a Maria. E aquele anjo, ele disse para ela o seguinte, né? Quando aquele anjo, então, foi visitar a Maria, ele falou o seguinte, olha só o que foi que ele disse. Salve, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou pensando, o que é isso? Mas o anjo disse, não temas, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande. E ela disse, mas como será isso? Porque eu sou virgem. Eu não tenho relação com homem algum. Então o anjo falou, olha, o Espírito Santo descerá sobre ti. E Maria disse, aqui está a serva do Senhor, faça como o Senhor achar melhor. E olha, Maria estava noiva de José. Então o anjo foi em sonhos conversar com José. E o anjo então disse, José, não temas receber Maria, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha, então José casou com Maria e também a palavra de Deus, olha, se cumpriu, né, como a palavra do Senhor disse lá no livro de Isaías, que aquele menino, ele seria totalmente, né? Ele deveria nascer ali, seria diferente porque ele não teria pai humano. E olha, lá no livro de Isaías diz que ele deveria nascer em Belém. E olha o que diz aqui lá em Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. E olha, o tempo foi passando, a barriga de Maria foi crescendo e chegou o momento em que eles teriam que viajar, saindo de Nazaré para Belém, e eles foram viajando de jumentinho, né? Eles não eram ricos. E então, quando eles chegaram lá em Belém, a Maria estava prestes a dar à luz, eles não encontraram lugar. Bateram em toda parte. Não havia lugar. Mas, provavelmente, alguém disse, olha, há um lugar ali no estábulo. Quem sabe? E foi ali, naquela noite linda, que nasceu o neném. Jesus, Emanuel, que significa Deus conosco. E a Bíblia diz que Maria enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela linda noite nasceu Salvador. Mas olha só também o que aconteceu. Havia também naquela região pastores que cuidavam do seu rebanho. E então, quando eles estavam ali cuidando do seu rebanho, apareceu um anjo e disse, eles ficaram assim com medo porque iluminou tudo. E o anjo falou, olha, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vão até Belém e vocês vão encontrar um menino deitado numa manjedoura. E então eles ficaram assim, de repente apareceram milhares e milhares de anjos dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. E aí, desapareceu tudo, ficou escuro. E então os pastores falaram o seguinte, vamos até Belém, vamos ver esse grande acontecimento. E quando eles foram, eles encontraram Jesus ali numa manjedoura. A manjedoura era o lugar onde os animais comiam. E Jesus foi colocado lá. Não era um lugar bem cheiroso, né?
Mas foi ali naquele berço de palha que o Emanuel, ele veio a esse mundo. E depois que os pastores adoraram o Senhor Jesus, eles contaram para todas as pessoas, olha, nasceu o Salvador. E as pessoas então começaram a ficar maravilhadas, ficaram contentes porque nasceu o Salvador. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele não ficou sempre bebê, não. Ele cresceu, teve a idade de vocês, que alguns aí que estão vendo talvez esteja com 5, 10 anos, 8 anos. E Jesus cresceu, mas ele nunca fez nada de errado, porque ele é perfeito. E olha, a Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem. Ele curou cegos, curou aleijados, ele até ressuscitou uma menina, a filha de Jairo. E as pessoas, por onde Jesus passava, as pessoas queriam estar com Jesus. Na verdade, elas queriam que Jesus ficasse aqui. Mas Jesus, ele veio cumprir o plano de Deus. Jesus, ele veio então salvar o seu povo dos pecados deles. Então, um dia, o Senhor Jesus, ele foi colocado ali numa cruz. Ele foi ali castigado no meu e no seu lugar. As pessoas ali, então, olha, colocaram uma coroa de espinho. E quando colocaram uma coroa de espinho ali na cabeça do Senhor Jesus, desceu sangue das mãos, quando ele estava ali sendo crucificado ali por mim e por você. A Bíblia diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele morreu ali por mim, por você. Na verdade, ele levou ali o meu castigo e o seu castigo. Todos os nossos pecados, o Senhor Jesus carregou sobre si. Mas depois colocaram ali o seu corpo no túmulo, mas ele não ficou morto para sempre. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Ele não ficou ali para sempre, ele ressuscitou. Jesus, ele está vivo, ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, que coisa boa saber que Jesus nos ama e ele quer que estejamos com ele para sempre. Ele cumpriu o plano de Deus e abriu o caminho para que um dia eu e você pudéssemos então ir para aquele lugar maravilhoso que é o céu. E olha, Jesus, ele está preparando um lindo lugar para os seus filhos. E olha, se você já conhece a Jesus como Senhor e Salvador, agradeça porque ele está contigo para sempre. No livro de Hebreus diz o seguinte: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Emanuel, ele quer estar com você. O mistério do Natal é então que Jesus veio a esse mundo para salvar você dos seus pecados, da condenação eterna. E se você ainda não é um salvo, a Bíblia diz lá em João 1:12. Ele diz o quê? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você pode se tornar então filho ou uma filha de Deus. E assim o Emanuel estará para sempre com você. Peça perdão a Jesus dos seus pecados e ele vai perdoar os seus pecados, tá certo? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo Natal, que nesse Natal você possa pensar no presente maravilhoso que é o Emanuel, Deus conosco. Um beijo para todos vocês e que Deus abençoe a cada um.